Agora falamos da construção democrática em Portugal, numa altura que nos preparamos para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, que amanhã se comemoram. Temos entre nós o historiador Paulo Fontes, pertence ao Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, que teve também a responsabilidade, a coordenação histórica do livro 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições. Dr. Paulo Fontes, falar da democracia, da construção do processo democrático, é algo que nos remete forçosamente para alguns anos antes do 25 de Abril. Sim, muito boa tarde. Sim, falar da democracia, eu diria que é falar, no caso da história política portuguesa, de facto, destes últimos 50 anos, porque nessa perspectiva o 25 de Abril de 1974 foi, de facto, uma ruptura na estrutura política do país, na medida em que permitiu a transição de um regime político autoritário, ditatorial, para um novo regime político que veio a ser o da democracia liberal. Portanto, democracia de tipo parlamentar. E, nesse sentido, aí houve, de facto, uma ruptura. Mas também uma ruptura no que diz respeito à dimensão do país que constituía e era cabeça de um império colonial, dos últimos a desintegrar-se e a entrar claramente numa política descolonizadora, o que também acontece com o 25 de Abril. E, portanto, aí também é a possibilidade de pôr fim à guerra, e à guerra em 3 teatros de operações, em África, e de se instaurar uma dinâmica, com os constrangimentos que a época já oferecia, um processo de descolonização. E, portanto, os tais 2 Ds, democracia, descolonização e desenvolvimento. Portanto, com a promessa de um desenvolvimento económico sustentado e de aproximação ao modelo de desenvolvimento económico europeu, que era então a Comunidade Económica Europeia. Com a chegada de Marcelo Caetano ao poder, há uma expectativa de que as coisas possam evoluir para a democracia, o que depois acaba por não acontecer. Sim, dizia bem, temos que ir um pouco antes para percebermos o quê? Sobretudo, quais foram os setores da sociedade portuguesa, e entre esses setores, os setores católicos, que de uma maneira decidida, vamos dizer assim, já muito antes do 25 de Abril, pelo menos desde o final, de meados dos anos 60, podemos dizer que a partir de 1965, já antes, há claramente setores, personalidades, movimentos de oposição à ditadura, onde também há católicos e há movimentos católicos claramente nessa perspectiva, mas são minoritários. A partir de 1965 e, sobretudo, depois, no final dos anos 60, a partir do agudizar das tensões que as próprias guerras em África e a mobilização da juventude colocava, expectativas e pronunciamentos muito claros por parte de setores católicos bastante diversificados, que vão na linha de uma mudança em ordem ao valor da liberdade, da participação, portanto, os pilares, no fundo, da democracia. Por outro lado, esse projeto foi sempre a depar com o fim da guerra. A questão da guerra é fundamental para se perceber porque é que esta transição de regimes se deu de uma maneira que implicou um golpe militar. Os militares estiveram no centro da ação política, embora depois coadjuvados mais impulsionados por uma dinâmica social em que, a partir do sindicalismo, das freguesias, de movimentos de trabalhadores, de movimentos universitários, culturais, portanto, numa diversidade daquilo que chamaríamos movimentos sociais, que se vão implicar e que vão, de facto, permitir a emergência na liberdade de diferentes perspectivas políticas. E os católicos, nomeadamente certos setores católicos militantes, estão aí já de antes. Estavam no marcelismo, certos setores
hoje muitas vezes Na até conhecida apelidados ala liberal. tecnocráticos. Eu estava a falar até de setores católicos que participaram na tentativa, na estrutura do Estado, na tentativa de modernizar e fazer uma aproximação a um modelo económico diferente, a partir ainda das estruturas do Estado novo. Mas depois também os setores claramente se empenham na mudança política. Os que estão na ala liberal, Sá Carneiro, Miller Guerra, Magalhães Mota e outros, seria muito interessante percebermos também que nessa movimentação também há mulheres que afirmam desde então a sua liderança e participam nessas dinâmicas, nesses movimentos. E que vão muitos deles, deixe-me só dizer isto, que vão muitos deles depois estar nas lideranças do período da transição e dos governos provisórios e de todo o período depois do PREC, que se vai até à institucionalização da democracia, com as primeiras eleições em 75 para a Assembleia Constituinte e depois para as primeiras eleições livres para o Parlamento português. Por parte da Igreja, nunca houve vontade de ter um partido com uma denominação marcadamente católica, ou um partido dos católicos? Sim, nessa altura há aqui um marco muito importante. Já agora dar conta de que a própria Conferência Episcopal Portuguesa acaba de publicar por estes dias um documento, uma nota pastoral, em que recupera, nessa nota pastoral, a propósito das comemorações de 50 anos de 25 de Abril, tenho aqui, recupera dois documentos importantes do Episcopado Português. Um data exatamente 1973, celebrando o 10º aniversário da Pacem in Terris, em que claramente, um documento que hoje sabemos escrito por Dom António Ribeiro, então Patriarca de Lisboa, e publicado, apesar de tudo, já de maneira mais matizada, o original que ele propôs era bastante mais avançado, sabe-se isso por testemunhos de época, mas que preconiza o quê? Preconiza, em nome do respeito da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da doutrina social da Igreja, em termos de reconhecimento do valor dos direitos humanos, uma transição para um regime político de participação e de liberdade. Portanto, um regime político democrático. Isso é afirmado claramente pela Conferência Episcopal Portuguesa em 1973. E isso vai permitir, digamos assim, isso com a participação de setores diversificados do militantismo laico ou laical do movimento católico, vai permitir que a Igreja se posicione, a Igreja Católica, institucionalmente, no pós-25 de Abril, como uma instituição que adere ao novo regime democrático, ou melhor, ao processo, participa no processo em ordem à construção de um regime democrático. Porque a instauração da democracia é ela própria um processo, não é automático. Não é no dia 25 de Abril que a democracia se instaura. Inicia-se aí, é um golpe militar, como digo, com participação depois social, popular, muito diversificada, com várias forças, com disputa também sobre diferentes projetos políticos, mas numa expectativa muito esperançosa de um futuro novo para Portugal. E eu creio que 50 anos depois temos que reconhecer que, de facto, houve um salto qualitativo muito forte em vários campos da vida social. Eu creio que talvez as gerações mais novas já não conheceram, felizmente, realidades que eu diria que eram de um atraso económico gritante. Os meninos de pé descalço nas aldeias, a falta de habitação, hoje fala-se da falta de habitação, os bairros de lata que existiam nas grandes cidades, como Lisboa e Porto, o desemprego também, mas sobretudo a falta de condições de vida, um analfabetismo ainda persistente, uma minoria que tinha acesso da população que tinha acesso à continuação dos estudos, a situação da mulher na sociedade completamente secundarizada. Portanto, tudo isso são mudanças que hoje nos custam a compreender como é que há 50 anos atrás ainda se vivia assim, não é? Uma forma muito oportuna de visitar tudo isso é o livro que acaba de ser publicado. Ele tem a coordenação científica do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e sai também numa iniciativa da agência Eclésia. Falamos da obra 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições. Qual é que é o alcance de uma obra como esta que analisa também um arco, algo significativo desde o período antes da Revolução até aquele que se lhe seguiu?
Eu penso que o título é já de si significativo. Estamos diante de um processo histórico já relativamente alargado. Nós podemos, aliás, se quisermos, em termos de longa duração, situar o 25 de Abril relativamente a um tema central da nossa modernidade, que é o tema da liberdade. Tema com o qual a própria Igreja Católica foi tendo movimentos de avanços e recuos e onde a adesão plena ao sentido da liberdade e das liberdades modernas fica positivamente estatuído com o Segundo Concílio do Vaticano II, com a Declaração Conciliar Dignitatis Humana, de 1965, em que se reconhece o valor dos direitos humanos, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Ora, no caso português, a mudança política foi também o reconhecimento e o pôr em prática, a possibilidade de se pôr em prática, esta visão mais aberta, digamos assim, de uma sociedade aberta, que o próprio Concílio, o Segundo Concílio do Vaticano, a que tinha aderido e que tinha proposto aos cristãos. Isso e o tema da Páscoa, nomeadamente com a Pacem in Terris. Portanto, nós podemos ver, em torno desta publicação, esse esforço por não ficarmos centrados apenas nas mudanças políticas imediatas, portanto, no tempo das rupturas, com as dificuldades, as tensões, os conflitos e até, porventura, alguns traumas que todos os processos de mudança e que revoluções significam nas sociedades, mas ao mesmo tempo de tentar identificar permanências, continuidades e linhas de mudança que levaram a recomposições, seja da sociedade, seja da Igreja. Eu creio que hoje estamos num momento também particularmente interessante, mas desafiante, para aqueles que, em nome do cristianismo e em nome dos valores cristãos, se procuram posicionar na sociedade dos nossos dias. Porquê? Talvez possamos conversar um bocadinho sobre isto, porque hoje, de facto, a democracia tem imensos desafios. E para uma instituição como a Igreja, ela pode contribuir imenso para isso. Para quê? Para uma renovação do próprio chão democrático. Portanto, isto não poderemos ficar apenas no plano da memória e Não. do recordar. Eu penso que hoje é fundamental enfrentar alguns dos desafios que hoje temos. Desde logo, cultivarmos e aprofundarmos o que é isto do valor da liberdade. O que é isto do regime político democrático, que não é apenas um jogo eleitoral de maiorias e minorias. No fundo, eu diria assim, a democracia é o regime político que permite que, numa sociedade de liberdade, diferentes concepções, diferentes propostas, diferentes visões, diferentes interesses possam ser compaginados. Portanto, isso como? A partir do debate político. O debate político é aquilo que vai permitir exprimir, com outras dimensões também, o sindicalismo, os movimentos sociais, etc. Mas é no terreno da política que se vão poder apresentar projetos contraditórios, diferenciados, que por via de uma representação política vão levar a soluções negociadas. Ora, hoje vivemos em sociedades extremamente polarizadas. Eu daria só um exemplo, para fugindo até ao campo talvez mais politizado, mas a noção da família, não é? Nós hoje vivemos numa sociedade onde temos diferentes modelos sociais de família. Isso sempre existiu, mas as nossas sociedades hoje tendem a valorizar essa diversidade de formas culturais, identitárias, de cada um viver e exprimir a sua relação, a sua afetividade, de encontrar socialmente formas de contratualização que permitam estabilizar relações familiares. Ora, não temos todos na sociedade que perfilhar exatamente e seguir um mesmo e único modelo de família. A democracia é o regime que permite reconhecer essa diversidade de modelos e procurar responder, em nome do bem comum, a exigências e a necessidades que podem encontrar no plano jurídico igual reconhecimento. Portanto, isto é um desafio muito interessante do ponto de vista social, porque isto implica uma concepção de uma sociedade plural, o que não é fácil. Portanto, a democracia constrói-se todos os dias e para as igrejas, que têm uma proposta específica e uma orientação ética também,
obriga também a colocar-se com humildade no sentido de fazer propostas, mas de acolher a realidade e, a partir dela, procurar participar nas dinâmicas de mudança com os próprios protagonistas. Aí fica um excelente desafio e um convite também a fazer caminho agora após estes 50 anos de Abril, e fica desde já o convite a olhar este livro também, fruto deste trabalho, dessa investigação do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Dr. Paulo Fontes, muito obrigado por esta partilha.